a maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, Com essa viagem de assessoria ajudando a empresa a crescer como um todo, né? Tem uma percepção que a gente tem, até o Denner fala bastante disso, que é uma empresa não necessariamente ela tem que ser o seu produto, né? Ela tem que ser uma empresa e ela vai criando as soluções conforme ela vai entendendo ao longo do tempo essas necessidades. Foi um pouco do que a V4 fez também, porque a gente tem lá assessoria e ao longo do tempo, a gente demorou bastante, mas ao longo do tempo a gente foi otimizando esse produto, né? O Denner começou de verdade, tem o quê? 1 ano que ele começou a pensar nisso, né? A gente levou literalmente 9, 10, quase 10 anos pra realmente começar, tipo, não, peraí, deixa eu otimizar e criar mais produtos, sabe? Sim. Mas eu acredito que o motivo também da gente fazer isso é porque a nossa solução... A gente sempre foi muito focado em uma coisa, em um público, um tipo de cliente, mas a nossa solução, ela sempre tentou ser muito grande, saca? Tipo, a gente... One site fits all total. Tipo, nossa, velho, eu vou fazer tudo por você por 5 mil reais. Era tipo assim, sempre foi isso. Então a gente sempre teve uma dificuldade de chegar e não, peraí, deixa eu somar um produto. Porque todo produto ou solução que a gente tentava somar... meio que ou a gente já fazia, mesmo que às vezes meia boca, tipo, sinceramente, por exemplo, BI. Nem todas as unidades nossas sabem fazer um bom BI para um cliente. Mas o nosso contrato, se o cara paga mais do que, sei lá, 7 mil reais, no passado tinha isso, né? O cara tinha, teoricamente, BI. Então ficava difícil e tal, ficava uma solução complexa. Ao longo do tempo a gente foi otimizando e melhorando isso. Mas aí eu acho que isso foi o motivo da gente demorar pra começar a separar isso. Já entregavam tudo, não tinha coisa nova. Mas, Thiago, tudo era over-delivery quase, tá ligado? É legal, tipo assim, no G4 a gente tem uma tese muito parecida de jornada do cliente ajudando ele em diferentes níveis de maturidade. Então, putz, eu tenho um produto pra ajudar o empreendedor a tirar a ideia do papel. Aí quando ele tirou a ideia do papel, tem um produto para ajudar ele a começar a escalar e vender mais. Depois para organizar a gestão. Eu tenho muita clareza de jornada. Só que na hora que você fala que é uma jornada de amadurecimento em relação às áreas que vocês cobrem de segurança, não é claro na minha cabeça. Legal. Tipo assim, que é o que a gente tá falando até em off, né? Que é assim, uma das ideias é como é que eu faço o cliente entender que ele não precisa estar grande para pensar nisso, que dá para ir aos poucos. Que eu acho que não só pra mim, mas pra quase todo mundo que tá ouvindo, cara, é uma parada assim, tu se preocupa com isso quando tu tá grande. Isso. Tem nem o que fazer agora, porque é caro, é LGPD, não sei o quê. Como que é essa jornada de amadurecimento nessa dor e como é que vocês foram pensando em criar novos produtos? Tipo assim, cara, aqui a gente entendeu que tava na hora de criar esse novo produto. Como é que foi esse racional? Legal. Hoje, nosso grupo tem 4 empresas, né? E a gente está entrando para a parte de educação também. Já treinamos 2.000 pessoas voltadas à segurança da informação. E esse produto, ele entrou na identificação dessa jornada. Por exemplo, uma das fases que a gente percebe é a parte de conscientização, que é um nível muito baixo de consciência da necessidade, e eu preciso conscientizar esse cara. Então a gente viu, preciso ter isso, um braço de educação. E uma outra coisa que a gente estava conversando primeiro o empreendedor se preocupa em vender e depois ele vai lá arrumar a casa, né? Isso é válido algumas vezes, né? Às vezes eu tenho empresas que possibilitam isso, mas quer ver uma empresa que é temerário ter isso se a empresa ela produz o próprio software. É uma software house, por exemplo. Por quê? Faz de conta que a empresa tem lá um caso hipotético. Uma empresa pequena, uma startup, comprou uma nuvem lá na AWS que tu não paga nada, né? Tu tem lá um plano de startup que não paga nada, começou a botar código, subiu e começou a ter um produto SaaS na nuvem, tá? Começa a ter 10, 15, 100 clientes. Começa pequenininha, começa a ter essa mensalidade. Só que ele não pensou em segurança da informação. O que vai acontecer? Cara, ele pode ter o código dele roubado. Ou pode ter uma coisa que é muito comum hoje em dia, sequestro de dados, né, que é o ransomware. O cara vai lá e sequestra o código dele e cobra um resgate em Bitcoin. Então, tem produtos que já tem que ser pensados desde o início. É um critério porque tu pode prejudicar o andamento do teu negócio, né? Isso é um ponto principal. E a gente começou a ver, conforme a gente for tendo experiência, começou a identificar quem eram os caras que tinham as características, quem era o nosso ICP, né? Sim. E o nosso ICP são 3 grandes, né? 3 grandes grupos. Hospital, educação, e a gente tem também um braço de pessoas que desenvolvem, né? Então, tem lá soluções de automóvel e tal, mas que tem um software por trás, um carro-chefe por trás. Porque esse cara que coda, ele geralmente é um engenheiro, muito engenheiro, ou é um desenvolvedor muito que técnico, né? Que sai fazendo. Pô, funcionou, não mexe mais.
Daí daqui a pouco o cara tem vazamento de dados hoje, que tem esse problema da LGPD, mas mais do que isso, o cara pode inviabilizar a receita dele. Tu tem um e-commerce, que daqui a pouco tu tem um sequestro desse teu e-commerce. O teu negócio para, tu não fatura um dia, 2, como é que fica? Né? Teve caso grande, né, com a Americanas. Lembra da pandemia que teve esse caso? Teve mesmo. Né? Pô, ficou vários dias, né, zoado. Exatamente. E qual foi o impacto que teve aquilo ali? Né? De bilhões, né? Então entende? Respondendo a tua pergunta a gente começou a identificar quais eram as empresas que já tinham desde o início essa necessidade de segurança da informação e desenhando, tá, beleza, deixa eu entender o teu negócio, o que tu precisa ver primeiro. Pô, preciso ter uma solução de nuvem, etc. Então, a gente foi personalizando para esses caras, pra gente não ficar só no grande, senão a gente atenderia só G4, a V4, são empresas que já têm uma maturidade alta, que já tem caixa para isso. E esse não é a gente quer acompanhar esse cara na jornada toda, desde as pequenas coisas, a gente citou o antivírus, né? Desde do antivírus, que é uma coisa importante, mas muito mais, desenhar processo, tudo, a jornada inteira dele, ver a Deserve, né? Ver o Grupo ID Group como parceiro. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que tá nos ouvindo ou o pessoal que tá nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso pro Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference.